nessa terça-feira. Quero começar aqui a nossa terça-feira te dando um bom dia, um bonjour para todo mundo. Muito feliz de estar aqui com vocês ao vivo para mais essa aula de número 56 do nosso Macarrão Talk. As aulas que acontecem toda semana, toda terça-feira às 10 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube, onde eu falo para vocês sobre macarrons, sobre confeitaria, sobre empreendedorismo. Então, para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de hoje. O tema da aula de hoje está simplesmente sensacional e se eu fosse você, eu ficava aqui até o final, porque essa aula aqui de hoje está imperdível. Eu tô aqui na cozinha da casa dos meus pais no Brasil, estou em viagem ao Brasil, minhas férias estão se terminando, então vai ser a nossa última aula aqui nessa cozinha antes de eu voltar para minha cozinha lá na França. Confesso que eu tô amando as minhas férias aqui no Brasil, tô amando estar aqui com a minha família, mas também tá batendo uma saudade de casa, viu? Tá batendo uma saudade até do frio, vou falar pra vocês. Já tive a minha dose de sol, já tive a minha dose de amor e semana que vem vai ser lá na França que eu vejo vocês na terça-feira que vem. Na terça-feira que vem a nossa aula vai voltar a ser com com aquela cozinha que vocês estão acostumados a ver aqui no canal do YouTube, que é a cozinha da minha casa. Então, essa cozinha aqui que tá atrás de mim não é a minha cozinha, mas essa cozinha aqui, ela me acompanhou durante toda a minha infância, toda a minha adolescência, porque foi aqui nessa cozinha, aqui nessa casa que eu nasci, que eu cresci. Então, eu conheço muito bem a cozinha daqui. E eu acho que é muito bacana eu estar aqui nessa cozinha com vocês, fazendo essa aula do Macarrão Talk. Para mim é bem especial estar aqui, porque essa cozinha aqui não é uma cozinha de uma confeiteira profissional, né? Que é a cozinha da casa dos meus pais, principalmente da minha mãe, porque é ela quem faz as comidas aqui. Meu pai não é muito de cozinhar, não. Então, a cozinha daqui é uma cozinha simples, que contém o básico necessário de uma boa cozinha brasileira, de uma família que gosta de cozinhar e comer. Tá? Então, na aula de hoje, o que eu vou trazer como tema aqui para vocês e que eu acho que é importante eu estar abordando aqui nas nossas aulas do Macarrão Talk. Na aula de hoje, eu vou falar para vocês como que a gente faz para adaptar, como que a gente faz para utilizar aqueles equipamentos simples que a gente tem na nossa cozinha para fazer os tão sonhados macarrões perfeitos. Para vocês que estão me acompanhando aqui essa aula ao vivo, nós estamos no mês de janeiro, inclusive hoje é o último dia do mês de janeiro do ano de 2023. Já estamos entrando para fevereiro e muita gente começou o ano querendo mudar de vida, com um projeto novo, querendo aprender algo novo. Talvez esse seja o seu caso, você que está assistindo. Contem para mim, vocês que estão me assistindo aqui, quem é que quer ter o projeto de nesse ano aprender a fazer macarrons de uma vez por todas? Contem para mim, coloquem aqui nos comentários. E aproveito também para pedir para vocês que estão entrando na aula agora, deixarem o joinha aqui embaixo do vídeo, para a gente ir distribuindo esse vídeo aqui para mais pessoas. Esse vídeo aqui que vai conter, né, que a gente está começando a nossa aula aqui hoje, vai conter um conteúdo super interessante, rico. Então, para quem quer realmente aprender através de conteúdo de verdade, dá o joinha aqui para mim, porque é graças a vocês, ao carinho de vocês, ao reconhecimento, que eu tô aqui já há 56 semanas dando aulas gratuitas para vocês. Então, voltando ao nosso tema da aula de hoje, eu acho que é importante eu trazer esse tema
de abordar equipamentos simples. Muita gente acredita que fazer macarrons é somente para quem tem dinheiro. Muita gente acredita que somente pessoas ricas são quem vai ter o poder aquisitivo para comprar macarrons. E tudo isso não é verdade. Assim como muita gente acredita que macarrons são os doces mais difíceis da confeitaria. E eu diria que não é o doce mais difícil da confeitaria. Na verdade, o macarrão, ele só é difícil para a pessoa preguiçosa. Como assim, Pri? Aquela pessoa preguiçosa que está esperando ter uma receita que vai fazer milagre na vida dela. E isso não existe. O macarrão só vai ser difícil se você aplicar receita sem você saber o que você está fazendo. Então, para quem não é preguiçoso, para quem utiliza isso daqui, ó, massa cinzenta que Deus nos deu, para quem utiliza o cérebro para pensar e não para aplicar algo como um robô, aí sim os macarrons funcionam, que é uma beleza. A gente vê por aí, nas redes sociais principalmente, os professores trabalhando com equipamentos profissionais. Durante muito tempo em que eu trabalhei com macarrons, fazendo macarrons para vender, eu trabalhei com uma batedeira como essa daqui, ó, uma batedeira de mão simplesinha. Há 2 ou 3 anos atrás, foi que eu consegui comprar uma KitchenAid para mim, que era um sonho ter uma KitchenAid, que é uma excelente batedeira, bonita e principalmente funcional. É aquela batedeira que funciona realmente, né? Quem tem uma batedeira dessa sabe o quanto ela é boa. E a gente vê também os professores trabalhando com aqueles fornos profissionais e a gente fica pensando, mas será que eu na minha casa, com o meu forno convencional, né? Quanta gente não tem um forno convencional como esse daqui que está atrás de mim? Não sei se vocês estão conseguindo ver, acho que a batedeira está tampando, ó. Tem um forno convencional aqui atrás de mim, o forno da casa dos meus pais, forno com 5 bocas da Electrolux, já está meio batido, já está velhinho. Mas quem tem um forno como esse, deve ficar pensando, mas será que eu consigo fazer macarrons no meu forno a gás? Se fulano de tal, se o professor fulano de tal trabalha com um forno totalmente diferente? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês na aula de hoje. Hoje, gente, eu tenho mais de 600 alunos. São quase 700 alunos que já passaram por um dos meus cursos ou por algum tipo de mentoria que eu já dei. Acontece que eu tenho alunos hoje no mundo todo. Eu tenho muitos alunos no Brasil, a maioria no Brasil. Tenho alunos em Portugal, tenho alunos em Angola, tenho alunos nos Estados Unidos, tenho alunos no Japão, tenho alunos na França, na Espanha, enfim, na Itália, em vários lugares do mundo. Na Ásia, na América, na África. E todos esses alunos, esses quase 700 alunos que eu tenho, todos têm uma realidade diferente. O que é uma realidade diferente? Primeiro, são pessoas que moram em lugares totalmente diferentes, né? Aqui mesmo no Brasil, tenho alunos no Sul, no Nordeste. Um aluno que está em Mato Grosso, o ambiente é totalmente diferente do que alguém que mora na região do Nordeste do Brasil. E no Nordeste nós temos um clima tropical.
Já no Mato Grosso a gente tem um clima mais seco, quente e seco. Então são ambientes diferentes. Sem falar que cada aluno tem equipamentos diferentes. Então vai ter aquele aluno que vai trabalhar com uma batedeira de mão, tem aquele aluno que vai trabalhar com uma batedeira planetária, tem aquele aluno que vai trabalhar com forno convencional a gás, tem aquele aluno que já está na confeitaria e já tem um forno mais adaptado para os macarrons, um forno elétrico com convecção. Tem aquele aluno que tem a batedeira da Oster, a batedeira KitchenAid, ou uma outra batedeira da Arno, não sei. Então, como seria possível que um professor transmitisse uma receita, falasse para o aluno aplicar aquela receita ao pé da letra, se cada aluno tem um equipamento diferente? Se cada aluno utiliza uma matéria-prima diferente? Cada aluno vai comprar uma farinha de amêndoas diferentes, não vai? Então, é impossível falar para os meus alunos que eles devem aplicar uma receita ao pé da letra. Isso é impossível. Isso é utópico. Seria tão mais fácil para mim, como professora, fazer uma receita passo a passo, cronometrar todos os processos e falar para o meu aluno: você precisa fazer isso ao pé da letra. Mas acontece que as realidades são diferentes. Eu só poderia trabalhar dessa forma se, e somente se, meus alunos tivessem os mesmos equipamentos que os meus. Então não faz sentido eu falar para o meu aluno: você precisa comprar um forno Miniconve da Prática que custa R$5.000. Não faz sentido eu falar para o meu aluno: você precisa comprar uma batedeira da KitchenAid que vai custar R$2.500. Não faz sentido nenhum. Até porque cada um tem uma realidade financeira diferente, não é? Então, quando eu vejo professores falando para os alunos: você precisa ter tal equipamento, você precisa comprar tal marca de equipamento, eu fico realmente horrorizada, porque isso significa que o professor não respeita a realidade do aluno. E pior do que isso, quando o professor ele sabe do que ele está falando, ele ensina o aluno a pensar, ele não ensina o aluno a executar. E aí é que está o grande X da questão dos macarrons. Para a gente fazer macarrão, a gente precisa utilizar isso daqui, né? Eu falei para vocês no começo dessa aula. E quando a gente aprende a fazer macarrons com o que a gente tem, a gente precisa aprender a conhecer os nossos equipamentos. Então, o objetivo da aula de hoje aqui é contar um pouquinho para vocês como funciona a minha metodologia. Quem aqui sabe como se chama a minha metodologia de ensinar macarrons? Quem sabe aqui? Será que tem alguma passarinha aqui assistindo essa aula? Como que se chama a metodologia aqui? Coloquem aqui nos comentários para mim, por favor. Vamos ver quem acerta. É o método dos 3 T's. Exatamente isso. O que é o método dos 3 T's? Que foi um método que eu desenvolvi para ensinar os meus alunos a fazerem macarrons. Esse método, gente, significa tempo, temperatura e textura. Então é um método que não é um método de execução. Meus alunos sabem que eu nunca vou dar para eles uma receita passo a passo para eles simplesmente executarem.
Eu vou, claro, dar a receita com os ingredientes, vou fazer o passo a passo com eles, mas em cada passo a passo eu vou ensinar o aluno a entender os porquês que ele está fazendo aquele processo, aprender a conhecer os equipamentos que ele tem, aprender a conhecer as texturas da massa. Então, quando a gente fala de 3T's, a gente está falando de tempo, temperatura e textura. Esse é um método meu, da Priscila Catapan, fui eu que criei esse método. Pode ser, daqui a algum tempo, outros professores estarão utilizando a mesma linguagem, porque a gente sabe que internet é terra de ninguém e as pessoas copiam mesmo na cara dura. Então eu já deixo registrado aqui que essa metodologia é minha, tá? Então nessa metodologia, gente, eu ensino o aluno a utilizar o que ele tem e não a comprar o que eu quero que ele compre, que eu gostaria que ele tivesse. É óbvio que eu adoraria que todos os meus alunos tivessem um forno Minicon da Prática, que é o melhor forno hoje da marca nacional brasileira. Eu adoraria que todos os meus alunos tivessem um forno da Progás Digital, que também é um excelente forno para fazer macarrões. Eu adoraria que os meus alunos tivessem uma batedeira da KitchenAid como a que eu tenho. Mas eu sei que eu jamais poderia exigir isso dos meus alunos. Seria um desrespeito com eles. Então, o meu modo de ensinar, ele ensina o aluno a entender o que ele está fazendo. Aprende a pilotar aquilo que ele tem em mãos. Podemos falar o que quisermos, mas se você fizer macarrões no forno a gás, ou no forno elétrico com convecção, ou no forninho de bancada, o jeito de assar vai ser completamente diferente. A metodologia não vai ser a mesma, né? Muita gente tem medo de fazer macarrons com a técnica do merengue italiano, por exemplo, que é uma técnica que eu recomendo a 1000%. Por que eu recomendo essa metodologia, essa técnica do merengue italiano? Porque é um merengue mais estável, que não vai causar tantos problemas para quem está aprendendo. Mas para aprender a fazer macarrões com a técnica do merengue italiano, não tem como fazer merengue italiano sem usar massa cinzenta, gente, sem utilizar o cérebro, sem pensar, tá? Então, quando a gente vai fazer o merengue italiano, por exemplo, para quem não sabe o que é merengue italiano é aquele onde a gente bate as claras em neve na batedeira e ao mesmo tempo a gente faz uma calda de açúcar no fogo, que é uma mistura de açúcar com água, e a gente esquenta essa calda até uma temperatura elevada, mais ou menos 118 graus, 117, dependendo da receita, e a gente adiciona essa calda lá dentro do merengue, tá? Para formar o merengue italiano. Então, o merengue italiano, justamente, ele é mais estável por ser um método de preparo quente, né? A temperatura vai fazer com que a umidade ali das claras evapore, então a massa do macarrão vai ser mais estável pelo fato de conter menos umidade. E muita gente morre de medo, de pavor mesmo, do merengue italiano, porque fala que é muito difícil. E sabe por que é difícil? Por causa disso aqui, ó. Por causa da batedeira. Por causa do fogão. Imagina que você aí na sua casa vai fazer a técnica do merengue italiano utilizando essa batedeira de mão aqui, ó. Onde você coloca os dois batedorzinhos aqui, ó. Você vai utilizar essa batedeira de mão. Agora imagina que a sua colega que está assistindo essa aula aqui vai utilizar essa batedeira aqui, ó. E uma terceira colega sua vai utilizar uma batedeira planetária da KitchenAid, ainda mais potente. Todas são batedeiras, né? Isso daqui é batedeira, KitchenAid é batedeira.
mais as potências de cada batedeira são diferentes. As potências de cada fogão, a vazão do gás, são diferentes. A chama do seu fogão aí na sua casa, do seu fogão a gás, talvez seja diferente da chama desse fogão a gás aqui, mesmo no mínimo. Tem gente que coloca no mínimo e é super forte, tem gente que coloca no mínimo e é muito fraco. Então, o método dos 3 T's é esse método de observação que te ensina a pilotar o que você tem na sua casa. Na minha casa, por exemplo, quando eu dou os meus cursos, eu utilizo uma batedeira da KitchenAid e um fogão de indução. Aqui no Brasil, pouca gente trabalha com fogão de indução. O fogão de indução é super forte. Então, se eu trabalhar com fogão a gás, eu preciso colocar numa outra temperatura. Entendem? Então, aí eu estou observando o T de temperatura. Quando eu estou fazendo o meu merengue na batedeira planetária ou na batedeira de mão, pouco importa a batedeira, o que eu tenho que fazer é observar a textura, olhar lá dentro como é que tá a minha clara em neve, olhar como é que tá a minha calda lá no fogo. Quem aqui faz brigadeiro? Tenho certeza que tem gente que faz brigadeiros maravilhosos aqui. Quem faz brigadeiro? Quem trabalha com suspiro? Quem faz bem casado? Contem aqui pra mim nos comentários. Para você que faz brigadeiro, eu sei que você sabe quando você erra a receita, quando você cozinha demais o seu brigadeiro, quando fica lá no fogo muito tempo, você só de olhar, você sabe que você perdeu o ponto da sua receita. E fazer macarrão é isso, é você aprender a conhecer as texturas da massa. As passarinhas que estão aqui comigo, que já são alunas, que já fazem macarrons, contem aqui pro pessoal que está chegando nessa live o quão libertador é a gente aprender a pilotar os nossos próprios equipamentos e a conhecer as texturas da massa. É tão libertador que na semana passada eu dei um workshop aqui nessa cozinha, um workshop online. Ensinei alunos a fazerem macarrons aqui nessa cozinha, aonde? No forno a gás e no forno elétrico. Que aqui do meu lado eu não consigo mostrar para vocês, mas tem um forno elétrico de embutir com convecção analógico. E aqui atrás de mim tem um forno convencional a gás. E eu fiz os macarrons nesses 2 fornos, utilizando a mesma massa, e eu tive 0 perdas. E isso, gente, utilizando os equipamentos que não são meus. Utilizando equipamentos da casa da minha mãe, simples. Equipamentos da casa de uma família brasileira, simples. A batedeira aqui, ó, da minha mãe, o fouet, né, o batedor, ele não encosta aqui no final, aqui na base do bol. Então, se eu ligar essa batedeira aqui e deixar batendo as claras em neve, ela não vai nem bater as claras em neve, se eu não levantar o bol. Entende? E se eu colocar as claras nessa batedeira aqui, ou nessa batedeira aqui, a batedeira planetária é aquela que vai bater as claras em neve mais rápido do que a batedeira de mão. Então não é o tempo que o professor fala para você, bata 2 minutos, bata 3 minutos a clara em neve. Não é isso. É você olhar ali para dentro da batedeira e ver se a clara está no ponto certo. É você olhar aqui na batedeira e ver se a clara está no ponto certo. Isso é libertador, gente. É ou não é, passarinhas? É isso que liberta. E quando a gente entende o que a gente está fazendo, quando a gente entende os nossos ingredientes, quando a gente entende as texturas da massa e a gente entende os porquês, a gente nunca mais erra. Ou quando erra, você sabe parar para pensar
e encontrar o erro para você não cometê-lo novamente. Uma das grandes dificuldades assim que eu tenho ao ensinar os macarrons é principalmente a parte ali dos recheios, que apesar de ser muito fácil fazer as ganaches, né, para os macarrons, ao mesmo tempo é muito complexo. Porque para entender as proporções de ingredientes da ganache, a gente precisa entender os nossos ingredientes, e chocolate é muito complexo, né? Porque é a combinação do tipo de chocolate e do tipo de líquido. Então, se você utiliza um creme de leite, ou você utiliza um suco de frutas, ou algo com teor alcoólico, as proporções mudam. E muitas vezes os alunos têm essa dificuldade de parar para pensar naquilo que eles estão utilizando, porque eles querem respostas prontas. E não dá na confeitaria para ter respostas prontas. Não deveria ser assim. Então, o verdadeiro professor é aquele que ensina o aluno a se libertar através do conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, gente, a gente consegue criar. E nessa semana mesmo, eu falei sobre a questão do ninho com Nutella. Eu sei que vocês trabalham com ninho com Nutella. Eu sei que 95% dos confeiteiros trabalham com ninho com Nutella. Eu sei que brasileiro gosta de ninho com Nutella. Mas sabe por que brasileiro gosta de ninho com Nutella? Porque os profissionais da confeitaria são incapazes de propor outra coisa. Então o brasileiro ficou com aquele paladar infantil, onde não consegue sair daquela caixa. Então quem se diferencia hoje na confeitaria consegue propor algo diferente, algo que a concorrência não propõe, e além do ninho com Nutella, né? Para mim, a minha opinião pessoal, o ninho com Nutella não deveria estar dentro da confeitaria, porque são produtos já processados e prontos. É possível você fazer algo muito mais interessante, trazer muito mais sabor, muito mais equilíbrio para o seu doce, para o seu bolo, para o seu macarrão, sem precisar utilizar dessas artimanhas, né, desses ingredientes. E não é julgamento que eu tô falando. O que eu tô falando aqui para vocês é que esse problema é nosso, de nós confeiteiras, de nós professoras. Esse problema é meu. Hoje, os confeiteiros estão trabalhando com ninho e Nutella porque os professores não sabem ensinar os alunos a pararem para pensar. E aí os confeiteiros ficam reféns de sabores pré-existentes. E muitas vezes os alunos me falam: Pri, eu não quero trabalhar com ninho e Nutella, mas os meus clientes me pedem. E não é assim que funciona, não deveria ser assim. Eu nunca fiz um macarrão de ninho com Nutella para cliente nenhum. E eu sempre vendi macarrões que nem água. Que meus macarrões eram e são diferentes de tudo aquilo que os clientes comem por aí. Tem sabor, tem textura, tem efeito uau. E é isso que eu tento passar para vocês, que são os meus alunos. Dar as bases para vocês criarem os próprios macarrões de vocês. Né? Eu tento trazer muito conceito novo para vocês. Eu tento criar. Eu criei os macarrões veganos. Trouxe esse conceito para o Brasil. Não vou falar que eu criei, mas eu trouxe o conceito dos macarrões salgados para o Brasil. Hoje, se vocês ouvirem falar em macarrões salgados, sou eu, chefe Priscila Catapan, que trouxe isso para vocês. Mesmo estando lá na França, gente, os macarrões salgados hoje eles são pouco conhecidos. Mesmo os franceses, eles se impressionam ao ver os macarrões salgados, né, que é aquela combinação de macarrão doce com salgado, com recheio salgado. Eu escrevi um livro
de recheios salgados para macarrons, e é surreal o quanto as pessoas ficam impressionadas ao provar isso pela primeira vez. Não sei se alguém já provou aqui um macarrão de salmão, um macarrão de atum, um macarrão de gorgonzola. É surreal, é chique, é elegante, é bom, é gostoso. Então, gente, fazer macarrão não é para rico. Fazer macarrão não é para quem vai estudar na escola Le Cordon Bleu. Fazer macarrão é para quem está disposto a utilizar o cérebro para pensar. Se você quer ser meu aluno, minha aluna, você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso time de passarinhas. Mas se você está esperando que eu te dê uma receita pronta, onde você vai aplicar exatamente o que eu faria na minha cozinha, eu sinto muito, eu vou falar para você não gastar o seu dinheiro comigo e nem com os meus cursos, porque esse não é o meu modo de ensinar. Agora, se você quer realmente aprender a fazer macarrão, de verdade, onde você vai entender o que você está fazendo, onde você vai fazer um macarrão diferenciado, não vai trabalhar com ninho com Nutella, porque eu não vou te ensinar, aí sim, aí vem pro meu curso que você vai ser muito bem-vinda, tá? Algo que eu não falei para vocês, que é bem interessante, vocês que estão aprendendo a fazer macarrons agora ou querem aprender, é vocês terem pelo menos alguns equipamentos aí que vão ajudar vocês, que vão acelerar o processo de aprendizado de vocês. Né? Além de trabalhar com a metodologia dos 3 T's, que é observar tempo, temperatura e textura dos processos, é trabalhar com alguns equipamentos básicos, tá? Então tem que ter, não precisa ter igual o meu, mas tem que ter isso aqui, ó. Tem que ter termômetro de forno, para quem não tem forno digital. Então, para você que tem um forno elétrico, mas que não é digital, um analógico, um forninho de bancada ou forno convencional a gás, precisa ter isso aqui. Não tem como fazer sem, tá? Precisa também de tapete culinário de boa qualidade. Não precisa ser tapete caro, não. Tapete de qualidade, você tem um tapete de teflon, tem vários vídeos meus aqui na internet, aqui no YouTube, onde eu falo sobre teflon, tá? Então, ter um tapete correto para os macarrons vai fazer um diferencial na sua vida. Não compre aqueles tapetes de silicone com as marcações, vai dar ruim, né? Por isso que é bom vocês estarem aqui comigo, né? Nas terças-feiras. Vocês economizam dinheiro, porque ninguém me falou isso quando eu comecei a fazer macarrons. E finalmente, o que é importante ter na hora de fazer macarrão de qualidade é a farinha de amêndoa, tá? Vale a pena investir numa boa farinha de amêndoa, com uma boa porcentagem de oleosidade, uma farinha mais fininha que vai deixar os seus macarrões bonitos. É importante essas 3 coisas. O resto, utiliza o que você tem. Tá? Falando em termômetro, no caso do merengue italiano, precisa de um termômetro, né? Culinário, pode ser qualquer um, de sonda, de espeto, de cauda, mas que funcione, tá? Que seja um termômetro confiável. Só isso. O resto, você se vira com o que você tem. Você se vira com o seu forno, você se vira com a tua espátula, você se vira com o seu bowl. Não precisa ser bowl de inox, não precisa ser bowl de vidro. Eu mesma faço macarrons aqui na casa da minha mãe nesse bowl dessa batedeira aqui, ó. Nem é o ideal, mas é o que tem, ela não tem outra coisa. E eu não quis comprar aqui, porque ela já tem muita coisa nessa cozinha. Então, dá perfeitamente para fazer com o que você tem aí na sua casa. Tá? Para fazer o merengue italiano, dá para fazer com a panelinha que você tem aí na sua casa, uma panelinha menorzinha. Dá para fazer. O importante, mais uma vez eu repito, observar a textura dos processos e entender o que você está fazendo. Quando você faz um merengue italiano e que ele fica mole, você tem que saber por que ele ficou mole.
e o que você precisa fazer para corrigir. Quando a sua macarronagem passou do ponto, você precisa entender por que ela passou do ponto. Será que foi simplesmente porque você mexeu demais? Ou será que tem outros fatores ali? E geralmente são outros fatores. Todo mundo culpa a macarronagem, todo mundo culpa o forno, mas não. A culpa é do desalinhamento dos processos, é da falta de entendimento dos porquês. E a confeitaria, gente, para a gente criar, para a gente entender ela, a gente precisa entender as bases, né? A base é como se fosse uma raiz de uma árvore. Uma árvore não cresce e não floresce se a raiz não estiver muito bem enraizada na terra e se a gente não estiver cuidando daquela árvore. Então, merengue é base de confeitaria. Uma confeiteira, um confeiteiro que se preze confeiteiro, tem que fazer, tem que saber fazer todos os tipos de merengue. E hoje os meus alunos, eles são capazes de pegar qualquer receita de macarrão, tanto é que eu digo, não precisa utilizar a minha receita do método italiano, pode utilizar qualquer receita do método italiano, seguindo a metodologia dos 3T's. Isso pouco importa a quantidade de ingrediente. O importante é você entender o que você está fazendo. Então, um bom confeiteiro, ele sabe fazer o merengue francês, ele sabe fazer o merengue suíço, ele sabe fazer o merengue italiano, ele sabe qual é a diferença entre os três e ele sabe entender os porquês. Né? Merengue é base de confeitaria, ganache é base de confeitaria. Então, um bom confeiteiro que se preze, ele sabe explicar o que é uma ganache, ele sabe entender a diferença entre as proporções de ingredientes entre uma ganache branca e uma ganache feita com chocolate ao leite ou chocolate meio amargo. Um confeiteiro que se preze sabe a diferença entre os tipos de chocolate, entre os teores de cacau, né? Isso daí é um pouquinho mais complexo, a gente não vai ter tempo para falar aqui na aula de hoje, mas a principal dica que vai ficar aqui na aula de hoje é: aprendam a pilotar o que vocês têm em casa, aprendam a conhecer as texturas da massa, comecem a fazer macarrões com o que vocês têm. Não precisa comprar o forno da moda, não precisa ter a batedeira da moda. Começa com o que você tem, comece a vender utilizando aquilo que você tem na sua casa e com o dinheiro do que você vender com os macarrons, vai guardando, vai investindo, vai comprando um forno melhor, compra uma batedeira melhor. Para mim, a maior satisfação que eu tenho é quando um aluno me envia uma foto com o forno novo, falando: Pri, eu consegui realizar o meu sonho, eu comprei o meu forno da Prática, eu comprei a minha batedeira KitchenAid, eu comprei o meu forno da Progás. Um aluno que começou ali com o forno a gás. É muito satisfatório, gente. Para mim é uma satisfação enorme. E o que eu desejo para os meus alunos é que todos tenham equipamentos maravilhosos que possam investir com o próprio dinheiro dos macarrons. E como eu falo, macarrão, se a gente trabalha de uma forma inteligente, a gente consegue viver muito bem de macarrão. Eu chegava a produzir até 2.000 macarrons na semana. Em dias de feira, quando eu fazia feiras e vendia macarrons, eu chegava a vender 1.000 macarrons em meio dia de feira. Era muito macarrão. Então dá para ganhar dinheiro sim. A gente só precisa trabalhar de uma forma inteligente. Então quem fala que macarrão é doce de rico é porque não tem estratégia, né? Uma pessoa pode pagar R$5 no macarrão. Todo mundo tem, ou a maioria das pessoas tem R$20, R$25 para comprar uma caixinha de macarrão, não é verdade? Todo mundo compra pizza. Então por que não teria dinheiro para comprar uma caixinha de degustação que custa R$25 ou R$30? Então basta você trabalhar de uma forma inteligente, propor embalagens menores para o seu cliente e vai ficar mais acessível para ele poder degustar o macarrão, porque muita gente tem medo de comprar macarrão, porque já comprou no shopping, já comprou naquela loja cara, pagou entre R$8 e R$10 a unidade do macarrão e o macarrão era horrível. E eu sei do que eu tô falando, porque eu tô aqui no Brasil,
já fiz turnês de macarrons e é difícil encontrar o verdadeiro, o autêntico macarrão francês. Por quê? Porque as pessoas trabalham com recheios prontos, as pessoas trabalham com uma técnica onde a gente não respeita o macarrão tradicional, como ele é feito na França. Macarrão, para ser macarrão, ele precisa ter textura de macarrão, ele precisa ter sabor de macarrão, ele precisa ter o recheio adaptado lá dentro. Então aqui no Brasil a gente está colocando brigadeiro, a gente está utilizando excesso de pasta saborizante, a gente não sabe o que é maturação, a gente não sabe conservar, a gente não sabe degustar do jeito certo os macarrons. E por isso ainda a gente está pecando nesse mercado dos macarrons, e isso é muito positivo para vocês que estão aqui nas aulas de todas as terças comigo, ou que acompanham aqui o canal do YouTube. Vocês sabem que aqui no meu canal eu compartilho informação de verdade, porque aqui a gente não tem tempo a perder. Aqui no canal ninguém tá brincando de confeitaria não. Aqui no canal não tem a receitinha pronta que você vai executar. Aqui eu ensino vocês a pensarem. E se vocês aqui estão dispostos a pensarem junto comigo, todos são muito bem-vindos. Se não, tem vários canaizinhos de receitas aí, né? Que não vai ser o caso aqui. Falando em macarrão, gente, nessa possibilidade de começar o ano fazendo macarrons, agregando valor na confeitaria de vocês, trabalhando em casa, né? Utilizando os equipamentos que vocês têm. No dia 17 de fevereiro, eu vou abrir a nova turma do meu curso Fórmula Macarrão 360, que é o meu curso mais completo de macarrons. Para quem não sabe, dentro desse curso a gente abrange os diversos tipos de macarrons que tocam todos os tipos de macarrons para atingir todos os tipos de mercado. Então a gente fala sobre macarrão vegano, o macarrão tradicional, é claro, o macarrão salgado, o macarrão modelado, o macarrão personalizado, né, que está super na moda, né, para os casamentos, para os eventos, o macarrão tie-dye, o macarrão esférico, o macarrão cake, enfim, é um curso que contém vários mini cursos lá dentro. E além disso, é um curso que ensina os alunos a se posicionarem no mercado, porque ninguém vende sem posicionamento, não é preço, é sobre valor. Então eu ensino os alunos a se posicionarem no mercado de uma forma que eles consigam transmitir todo o diferencial deles em relação à concorrência, para poderem colocar um valor justo e agregar valor para os clientes, tá? Esse é o curso Fórmula Macarrão 360. Esse curso, gente, ele não fica com as inscrições abertas o tempo todo, tá? São apenas entre 3 e 4 turmas no ano, então vai estar abrindo agora no dia 17. Então, para quem já me acompanha há algum tempo, fique alerta aí que no dia 17 eu vou abrir as inscrições, tá? Mas antes disso, eu vou dar uma oportunidade para quem não me conhece, para quem está chegando aqui pela primeira vez, para quem não conhece a minha metodologia, para quem não conhece a minha didática. Eu vou estar dando uma aula, cinco aulas gratuitas na semana do dia 13 ao dia 17 de fevereiro, justamente para transmitir mais conhecimento, agregar valor a vocês que querem aprender mais sobre macarrons. Eu vou organizar o evento Jornada dos Macarrons, onde eu vou estar dando aulas gratuitas sobre macarrons, ensinando vocês os segredos para fazer macarrons na casa de vocês, utilizando o que vocês têm em casa, para que vocês deem os primeiros passos e comecem a fazer macarrons nesse ano com o pé direito. Então é uma oportunidade para vocês conhecerem mais sobre os macarrons. Não vai ser um evento teórico, tá? Isso eu garanto para vocês. Coloca a mão aqui, ó, no fogo, que não vai ser um evento teórico, mais um evento teórico. Não vai ser um evento de terror, tá? Então vocês vão ver que fazer macarrons não é tão difícil como dizem por aí. É realmente conhecimento que eu vou tentar transmitir para vocês. Vai ter aulas mão na massa, vou ensinar vocês a fazerem o merengue italiano, vou ensinar vocês os segredos da macarronagem, os segredos dos recheios.
Então vai ter muita coisa legal nesse evento, vai acontecer entre os dias 13 a 17 de fevereiro. Eu vou estar lá na França já, vou ter voltado para a França durante essa semana, do dia 13 ao dia 17 de fevereiro. Como que faz para me inscrever, Pri? Como que eu faço? Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo do vídeo, tá? Tanto nos comentários quanto na descrição aqui do vídeo, tá bom? Então todos aqui serão muito bem-vindos nesse evento. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E mesmo para aqueles que não vão entrar na turma do curso Fórmula Macarrão 360, dessa primeira turma do ano, vai ser uma excelente oportunidade de agregar conhecimento para vocês nessa área dos macarrões, tá? Então, para você aí que quer aprender a fazer macarrões nesse ano, meu conselho é não desista e comece a utilizar o que Deus te deu, que é isso aqui, ó, esse cérebro maravilhoso, que é isso que vai fazer com que você consiga fazer macarrões e passe a criar os seus próprios macarrões, tá bem? Um beijão para vocês, gente, adorei estar aqui com vocês nessa terça-feira, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Não esqueçam de deixar o like aqui para vocês que chegaram mais tarde, aqui embaixo do vídeo, para o YouTube distribuir esse conteúdo aqui para mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque se inscrevendo aqui no canal, você fica sabendo dos vídeos novos, das aulas que acontecem toda terça-feira. E para você que vai participar do evento, também vai poder acompanhar as aulas se estiver inscrito aqui no YouTube, tá bom? Gente, beijo grande para vocês, bisu, bisu, e a gente se vê na semana que vem, terça-feira, às 10 da manhã. Tchau, tchau!